Quando o silêncio se torna grito, encontre sua voz interior antes que a dor faça isso por você. Há uma dor que ninguém vê. Ela não grita, não sangra, não quebra os ossos, mas quebra por dentro. Ela mora no silêncio, no tá tudo bem automático, no sorriso que cobre o cansaço, no corpo que respira, mas está sufocado. Você já sentiu isso? Como se o mundo estivesse inteiro lá fora. E você, aos poucos, desaparecendo por dentro. Essa é a tristeza contida, uma dor quieta que se veste de força, mas corrói lentamente. A alma humana não foi feita para carregar silêncio demais. Ela é como um vaso rachado. Quanto mais se força a segurar a água, mais trinca. E um dia, sem aviso, ela quebra. Não por causa do peso de agora, mas por tudo aquilo que não foi sentido, não foi dito, não foi escutado. O sofrimento que negamos não desaparece. Ele se transforma, às vezes em raiva, às vezes em exaustão, às vezes em uma ansiedade que ninguém entende, nem mesmo você. Sêneca escreveu: "Não é o sofrimento que te destrói, mas o não enfrentá-lo." Essa frase atravessa como um espelho, porque a verdade é que muitos de nós não sabem mais como sentir. Evitam a dor com distrações, com excesso de tarefas, com a tentativa constante de parecer bem. Mas existe um custo silencioso em não se escutar. Você começa a se afastar de si mesmo, e quando se perde esse centro, tudo ao redor perde cor. Talvez você esteja nesse ponto agora, funcionando, entregando, vivendo, mas com um nó na garganta que nunca desfaz, uma pressão no peito que não tem nome, um vazio que parece não passar. E a grande tragédia é que muitas vezes confundimos isso com fraqueza. Achamos que sentir é falhar, que chorar é desistir. Mas e se for o contrário? E se escutar a dor for o primeiro passo para recuperar sua voz interior? Pare agora, só por um instante, e pergunte-se com honestidade brutal: o que tenho evitado sentir? Não responda rápido, respire, escute, sinta. Essa pergunta pode parecer pequena, mas ela carrega uma chave. A chave da reconexão. Porque onde há dor, há verdade. E onde há verdade, há cura. Mas só se você tiver coragem de olhar. Esse vídeo não é sobre motivação. Não é sobre soluções mágicas, é um convite, um chamado silencioso, para que você volte ao lugar de onde nunca deveria ter saído, você mesmo. Porque a sua ansiedade pode ser só a forma da alma dizer: "Ei, eu ainda estou aqui." E agora, vamos mergulhar. Raiva disfarçada, quando a tristeza se veste de fúria e o corpo pede paz. Nem sempre a raiva é o que parece. Às vezes, ela não é raiva. É dor não dita, é tristeza não validada, é solidão que endureceu, é mágoa esquecida que decidiu gritar. Muitas vezes, o que explode em um olhar impaciente, em uma palavra atravessada ou em um silêncio áspero, na verdade começou em um vazio mais antigo, em um abandono emocional que você não teve espaço para nomear, em uma sensação de injustiça guardada por tempo demais. O corpo sente antes da mente entender. A raiva vem como um aviso do organismo. Ela diz que há algo fora do lugar. Mas quando a origem dessa emoção é ignorada, ela se transforma em reatividade. E viver reativo é viver à mercê dos outros. À mercê do trânsito, da crítica, da demora do outro, do tom de voz, da falta de reconhecimento. A raiva reprimida vira vigilância constante, um estado de tensão interna, o corpo em alerta, mesmo quando não há ameaça. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: "Não é a ofensa que te fere, mas a tua interpretação sobre ela." Essa frase não é um convite à indiferença, é um convite à consciência. Porque quando você se torna refém das suas interpretações, sua paz depende do comportamento alheio. E essa é uma prisão invisível.
A raiva, quando não é compreendida, vira hábito. E o hábito vira identidade. E quando você menos espera, já não sabe mais onde termina a emoção e onde começa você. Os estoicos não negavam a raiva, eles a reconheciam e a colocavam sob observação. Primeiro, o tempo. Esperavam antes de agir. Depois, o silêncio. Permitiam que a emoção respirasse antes de virar reação. E por fim, a ética. Escolhiam a resposta que preservasse a integridade, não o ego. Esse caminho exige coragem. A coragem de ficar, de não fugir do que está pulsando. Porque às vezes a verdadeira força é não fazer nada no momento do impulso. É respirar, observar e só então agir. Agora, talvez você esteja pensando, mas e quando a raiva é legítima? Sim, ela pode ser. Mas mesmo assim, ela não precisa ser descontrole, ela pode ser bússola. A raiva legítima aponta para algo importante, algo que precisa ser visto, nomeado, reconfigurado. E para isso, existe uma prática estoica poderosa. Pare, respire por 4 segundos, segure, expire devagar e pergunte a si mesmo, o que essa raiva está tentando me proteger? Só essa pausa já muda tudo, porque quando você olha para dentro, a paz começa a voltar. E talvez seja essa a maior lição aqui. Por trás da raiva, existe um corpo que só quer descanso, uma mente que só quer silêncio e uma alma que só quer ser ouvida. O peso invisível. Por que você acorda exausto, mesmo dormindo bem? Existe um cansaço que não se explica com horas de sono. Um peso que permanece mesmo quando tudo parece estar em ordem. O corpo repousa, mas a alma não. Você deita, mas não descansa. Fecha os olhos, mas continua em estado de alerta. E então, acorda, com aquela mesma sensação de estar atrasado para algo que nem sabe o que é. É como carregar uma mala invisível, cheia de sentimentos não digeridos, perguntas sem resposta e medos que não encontram voz. Esse tipo de exaustão não vem do excesso de atividades, vem do excesso de controle, de tentar sustentar a própria vida como quem segura uma represa com as mãos. Vem da dificuldade de confiar, de entregar, de simplesmente ser, sem se justificar o tempo todo. Vem de um sistema nervoso sobrecarregado que aprendeu a viver em modo de sobrevivência. Mesmo quando não há mais perigo, o corpo fala antes da consciência entender. Uma tensão no pescoço, uma pressão no peito, um cansaço que não passa. E por trás disso tudo, uma pergunta que se repete no fundo do inconsciente. Será que eu posso descansar? Para muitos de nós, a resposta é não, porque aprendemos que descansar é fraqueza, que parar é irresponsável, que soltar o controle é colocar tudo a perder. Mas essa crença tem um preço alto, porque ninguém sustenta a própria rigidez por muito tempo sem pagar com a própria vitalidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escrevia todos os dias ao amanhecer. Ele se perguntava, o que aceitarei hoje? Não era resignação, era entrega lúcida, era a prática de aceitar o que escapa ao controle e agir com presença naquilo que depende dele. Esse gesto simples, escrever a si mesmo, se tornou um ritual de reintegração, porque quando o externo nos fragmenta, o interno precisa nos reunir. Antes de dormir, sente-se, silencie o ambiente, feche os olhos e escute o seu corpo, parte por parte. Onde há tensão, onde há dor, onde há silêncio demais. Em seguida, escreva. Não precisa fazer sentido, apenas escreva. Como se estivesse limpando uma lente embaçada, como se estivesse deixando sua alma respirar, enfim, depois de um dia inteiro de esforço invisível. Porque muitas vezes não é o dia que cansa, é tudo aquilo que você tentou segurar enquanto o mundo rodava. E se você não solta, isso te prende. Acordar cansado, mesmo depois de dormir bem, é o corpo sussurrando o que você ainda não teve coragem de escutar. Você está tentando controlar o que não é seu e talvez, só talvez, seja a hora de devolver o que nunca deveria ter carregado, a máscara da serenidade,
Quando fingir calma te afasta da verdadeira paz. Existe um tipo de calma que adoece, uma serenidade ensaiada, construída com esforço, sustentada por frases prontas e sorrisos automáticos. Uma tranquilidade que não nasce do centro, mas do medo de desagradar, de parecer fraco, de ser visto como instável. E então a dor se disfarça, se maqueia de maturidade, se fantasia de sabedoria. Mas por dentro tudo grita, tudo treme, tudo se cala. Fingir estar em paz não é estar em paz, é estar em cativeiro. Um cárcere emocional onde a única regra é não sinta demais. Mas essa regra custa caro, custa o brilho do olhar, custa a espontaneidade dos afetos, custa a verdade do corpo. Porque viver performando serenidade é sufocar a própria humanidade. E ninguém sustenta isso por muito tempo sem se perder do que é real. O estoicismo foi mal interpretado por muitos. Não é sobre endurecer, não é sobre ser frio, não é sobre nunca demonstrar. É, na verdade, sobre olhar para tudo o que pulsa dentro e escolher como responder. É sobre maturidade emocional, sobre presença radical, sobre não ser dominado pelos impulsos, mas também não os negar, porque a repressão também é uma forma de descontrole. Só que silenciosa, essa falsa calma cria um esgotamento afetivo, um tipo de cansaço que não tem nome. Você está ali, mas não está inteiro. Está presente, mas não conectado. A máscara da serenidade vira uma distância, uma ausência de si mesmo, ainda que sorrindo. E os outros sentem, mesmo sem entender, sentem, porque a alma se comunica além das palavras. Carl Jung falava da sombra. Ele dizia: tudo aquilo que você reprime se torna você em silêncio. E é nesse silêncio forçado que a dor cresce. Cresce como uma planta sem sol, sem ar, sem raiz. Até que um dia a máscara cai, ou racha, ou sufoca. Porque a alma, por mais que você tente, não aceita ser domesticada. Não é preciso ser forte o tempo todo, nem calmo, nem pleno. É preciso ser honesto com você, com o que sente, com o que pulsa, porque só a partir dessa honestidade é que nasce a verdadeira serenidade. Aquela que não precisa ser exibida, aquela que não cansa, aquela que não finge. A verdadeira paz é silenciosa, mas nunca falsa. Descontrole silencioso. 3. Formas de perceber que você perdeu o centro. Às vezes o descontrole não é um grito, não é um colapso, não é um gesto impensado, é mais sutil. É acordar e esquecer por que está vivendo. É passar o dia inteiro se distraindo e chamar isso de produtividade. É se irritar por pouco e dizer que é só cansaço. É perder o centro sem perceber, como quem vai se afastando do próprio corpo, um passo por dia. Distração crônica, procrastinação disfarçada de perfeccionismo, irritabilidade leve, mas constante. Tudo isso são sintomas de um desvio silencioso. São os pequenos alarmes da alma tentando dizer: você se perdeu de si, você está operando no modo automático. E quando se vive assim por tempo demais, o externo vira senhor. Tudo passa a ditar seu estado interno. O trânsito, o tempo, as mensagens, as notificações, o olhar do outro. A raiz desse descontrole está na tentativa desesperada de resolver o interno controlando o externo. Mas quanto mais se tenta controlar o que está fora, mais se desorganiza por dentro. Porque o verdadeiro eixo não depende das circunstâncias. Ele nasce da presença, da percepção, da clareza de que tudo passa, inclusive o impulso, inclusive a ansiedade, inclusive o caos. Os estoicos criaram um método simples, mas profundo: percepção, separação, presença. Primeiro, perceber o que está sentindo, sem julgar, sem tentar mudar. Depois, separar o que está sob seu controle do que não está. E, por fim, voltar à presença, esse estado limpo, onde só existe o agora. Não o que deveria ter sido, nem o que pode acontecer, apenas o que é. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam.
Estudos mostram que rotular emoções diminui sua intensidade. Quando você nomeia o que sente, você cria espaço. E esse espaço é tudo, porque no espaço existe escolha. E onde há escolha, há liberdade. Talvez o maior sinal de que você perdeu o centro seja justamente essa sensação de ausência, como se estivesse sempre um pouco fora de si, um pouco distante, um pouco esperando algo que nunca chega. Mas o que você espera talvez não esteja no futuro, talvez esteja no agora, em um agora limpo, presente, vivo e real. A solidão espiritual, quando você está cercado de pessoas, mas ainda se sente sozinho. Existe um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Você pode estar rodeado de pessoas em um ambiente cheio de vozes, interações, olhares, e ainda assim sentir um silêncio devastador dentro de si. É a ausência de conexão verdadeira, não com os outros, mas consigo mesmo. É como se o seu centro tivesse ficado para trás, em algum lugar que você esqueceu de olhar. Essa solidão espiritual não é sobre estar só, é sobre não se reconhecer mais, sobre viver para responder expectativas, atender demandas, sustentar personagens. É sobre ouvir tantas vozes externas que a sua própria voz foi ficando fraca, longe, esquecida, e quando isso acontece, nenhuma presença é suficiente, nenhuma conversa preenche, nenhum afeto cura, porque a ferida não está fora, está no vínculo rompido com a sua própria essência. Muitos confundem pertencimento com presença. Acham que estar incluído é o mesmo que estar inteiro. Mas pertencimento sem autenticidade é exílio. É viver entre os outros, mas longe de si. É ser aceito, mas não ser visto. E isso dói mais do que a ausência, porque essa presença sem verdade nos rouba lentamente. Clarissa Pinkola Estés escreveu: "Você nasceu com uma bússola interna, mas se esqueceu de usá-la. E essa bússola ainda está aí, ainda pulsa, ainda sussurra, mas para ouvi-la é preciso silêncio. Silêncio real, silêncio do mundo, silêncio dos medos, silêncio das máscaras. Porque só no vazio é que a alma fala." Os estoicos sabiam do valor da solitude, caminhavam em silêncio, escreviam a si mesmos como quem escreve a um velho sábio interior, e nessa prática simples, reencontravam seu eixo, seu norte, sua verdade. Não é preciso entender tudo, nem curar tudo, basta voltar. Voltar ao corpo, ao agora, ao que está vivo em você, mesmo que doa, mesmo que esteja confuso. A solidão espiritual não é castigo, é convite. É a alma dizendo: você ainda está aí? E talvez ao invés de buscar quem te escute, seja a hora de escutar você. Porque quando você se encontra de novo, até o silêncio se torna companhia. Quando o passado ainda respira em você, curando feridas não encerradas. Nem toda ferida precisa de palavras para continuar aberta. Algumas vivem no corpo em forma de tensão, outras no sono que não vem, outras ainda em silêncios longos demais que pesam como gritos. O passado não resolvido não fica no passado. Ele se infiltra no presente, nas reações desproporcionais, nos vínculos que se repetem, nas histórias que você tenta viver, mas que acabam sempre no mesmo lugar. Às vezes, não foi a briga que te feriu. Foi o silêncio depois dela, o que ficou sem explicação, o que você engoliu para manter a paz, o que você suportou achando que esqueceria com o tempo, mas o tempo não cura o que você não olha. Ele apenas acomoda. E o que é acomodado demais vira hábito, vira identidade, vira um pedaço seu que você acredita ser permanente. A alma, assim como o corpo, precisa ser ouvida. Quando não é, ela adoece. E essa dor que você sente hoje, essa ansiedade sem causa, essa impaciência, esse peso, pode não ser de agora. Pode ser um resíduo antigo, um fragmento do que não foi concluído. E enquanto isso não encontra expressão, tudo que você vive passa por esse filtro. Até os momentos bons carregam uma sombra.
Porque parte de você ainda está lá atrás, tentando entender o que aconteceu. Carl Jung dizia: até que você torne consciente o inconsciente, ele governará sua vida, e você o chamará de destino. E talvez esse seja o ponto: trazer a luz, não para reviver a dor, mas para reintegrá-la, para deixar de lutar com o que já foi, para transformar em força o que um dia foi ferida. O estoicismo nos convida à flexibilidade, à força que sabe ceder, como o bambu que se curva com o vento, mas nunca quebra. Essa imagem não é apenas poética, é um símbolo, porque resistir ao que dói sem escutar o que essa dor quer dizer é partir-se, mas ceder com consciência é curar. E há um gesto simples, silencioso, mas profundamente libertador: escrever o que nunca foi dito, não para entregar, não para confrontar, apenas para tirar do corpo, para deixar que a alma se expresse. E enquanto escreve, respire profundamente, com presença. Inspira por 5 segundos, segura por 5, solta por 5. Esse ritmo reconecta, traz de volta ao agora, e no agora há espaço para a cura. O passado não precisa ser esquecido, precisa ser encerrado, com verdade, com delicadeza, com coragem, porque só quando a história termina é que você pode de fato começar outra. Rituais invisíveis, como pequenas práticas diárias, moldam seu estado de espírito. A alma não vive de grandes eventos. Ela se alimenta do que é repetido em silêncio, dos gestos pequenos, dos encontros discretos consigo mesmo, dos rituais invisíveis que, de tão simples, passam despercebidos, mas são esses que, ao longo do tempo, moldam quem você está se tornando. A forma como você começa o dia, a maneira como lida com o fim dele, o tempo que dedica ao que é essencial e silencioso. Tudo isso constrói, sem alarde, o seu estado interior. A maioria das pessoas busca grandes transformações, espera por sinais, por rompimentos, por algo que mude tudo de uma vez. Mas quase ninguém percebe que é no cotidiano que a alma se organiza, que é na escolha de escrever alguns minutos pela manhã, na pausa antes de responder, no hábito de ouvir o próprio corpo antes de ouvir o mundo. É nesse espaço íntimo que a verdadeira espiritualidade acontece. Uma espiritualidade que não se exibe, que não se pronuncia, mas que transforma. Em 1997, um estudo conduzido por Arthur Aron revelou algo profundo. Rituais compartilhados criam vínculos emocionais e fortalecem a identidade de quem os realiza. Isso não vale apenas para casais ou grupos. Vale para você consigo mesmo. Cada pequeno gesto repetido com consciência reconta para a sua alma quem você é. E mais do que isso, quem você está escolhendo ser. Os estoicos sabiam disso. Tinham práticas diárias. Marco Aurélio escrevia todas as manhãs. Sêneca revisava o dia antes de dormir. Epicteto refletia sobre os próprios julgamentos. Não como dever, mas como um gesto de respeito à própria consciência. Eles compreendiam que, sem esse retorno diário ao centro, a vida exterior engole, fragmenta, dispersa. Você não precisa de mais informação, precisa de integração, precisa tornar o que sabe parte de quem é. E isso só acontece quando a prática encontra o corpo, quando o gesto se repete com intenção, quando o silêncio vira presença. Porque no final não é sobre transcender, é sobre descer. Descer até onde a sua verdade mora e habitar esse lugar com constância. É isso que os rituais fazem. Eles não resolvem tudo, mas sustentam você enquanto você se transforma. Eles são os alicerces invisíveis da serenidade, a respiração que ninguém vê, o silêncio que ninguém entende, mas que sustenta o que você é, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para fora. O pior autoabandono. Quando você para de se ouvir. O maior abandono não é o que vem do outro, é o que você pratica contra si mesmo. É quando você para de se ouvir, quando sente algo, mas ignora, quando percebe o corpo tenso, mas continua, quando o cansaço grita e você diz,
só mais um pouco. Aos poucos, quase sem notar, você deixa de ser lar para si e passa a viver como hóspede de uma existência que não escuta mais seus próprios sinais. Esse tipo de autoabandono é sutil. Ele se disfarça de responsabilidade, de produtividade, de força, mas por dentro você está ausente. Sua presença consigo mesmo foi sendo adiada, adormecida, substituída, e com o tempo você começa a viver uma vida onde tudo é atendido, menos você. Os compromissos, os prazos, os afetos alheios, tudo tem lugar, menos a sua escuta interna. O corpo sente primeiro. Ele começa com sinais leves, irritação sem motivo, cansaço que não cede, uma perda silenciosa de entusiasmo pelas coisas simples. Nada parece grave, mas tudo parece pesado. E isso é sintoma de uma alma que foi silenciada. Porque quando você se cala diante de si mesmo, algo em você vai se perdendo, vai secando, vai se afastando. Epicteto, com sua clareza implacável, nos lembra: antes de ouvir o mundo, escute seu próprio juízo. E isso não é um conselho, é uma urgência, porque só quem se escuta pode saber o que precisa, e só quem sabe o que precisa pode se cuidar de verdade, sentar-se em silêncio por 10 minutos, sem distração, sem expectativa, apenas escutar. O que está presente aí dentro agora? Qual emoção quer nome? Qual sensação pede reconhecimento? O simples ato de parar e se ouvir já é reparador, porque ele comunica algo profundo. Eu me importo comigo. E essa mensagem, quando recebida pela alma, muda tudo. Há uma técnica poderosa para isso. Chama-se Mind Scanning. Você escuta o corpo, nomeia o que sente e então pergunta: o que você precisa agora? Essa pergunta não é racional, é visceral. E a resposta talvez não venha em palavras, mas virá em sensações, em respirações, em pequenos movimentos internos de reconexão. Autoabandono é quando você esquece de si por tempo demais. Reconexão é quando você lembra, ainda que em silêncio, que está aqui e que ainda há tempo de voltar. Voltar para o centro, voltar para dentro, voltar para si, porque ninguém pode te dar isso. Só você. Silêncio. Filosófico. O poder da quietude como caminho espiritual. O silêncio não é ausência de som, é presença plena. É o instante em que tudo se aquieta por dentro e você consegue finalmente ouvir o que importa. Em um mundo que grita, que exige, que preenche todos os espaços com estímulos, o silêncio se tornou um luxo. Mas ele é, na verdade, uma necessidade espiritual. Uma casa interior onde você se encontra sem precisar dizer uma palavra. Quando você silencia, não é para escapar, é para retornar. É nesse espaço limpo e sem ruído que as emoções se reorganizam, que as memórias se assentam, que as verdades afloram. O cérebro, segundo a neurociência, precisa desse tempo de quietude para processar emoções não ditas. É no silêncio que o não falado ganha forma, que o não resolvido encontra lugar, que o que estava disperso começa a se reunir. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia em seus momentos de recolhimento: volta para dentro. A fonte de tudo está em você. E isso não era uma fuga do mundo, era uma reentrada em si. Porque só quem se escuta pode escutar o mundo de forma real, sem filtros, sem projeções, sem ruídos internos que distorcem tudo. Manter-se em silêncio é um gesto de coragem, de confiança, de maturidade espiritual. É reconhecer que você não precisa se explicar o tempo todo, nem entender tudo agora. É permitir que a sabedoria mais profunda, aquela que não vem do intelecto, mas da alma, tenha espaço para emergir. O silêncio cura porque ele revela, porque ele limpa, porque ele devolve. 7 minutos, sem música, sem perguntas, sem respostas, apenas presença. Esse é o convite. Não porque isso vai resolver tudo, mas porque isso pode revelar o que realmente importa. Quando você consegue ficar em silêncio consigo mesmo, o mundo deixa de ser tão barulhento.
porque o ruído maior sempre esteve dentro, e quando ele cessa, o que sobra é clareza. No fim, o silêncio não é o fim da conversa, é o início do entendimento. É ali que o estoico se fortalece, não na dureza, mas na escuta, não na resistência, mas na presença. Porque a alma não quer tanto ser guiada, ela quer ser ouvida, e o silêncio é a linguagem que ela entende. Conclusão: quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. Talvez a maior revolução não seja gritar mais alto nem correr mais rápido. Talvez a verdadeira virada aconteça quando você para. Quando, pela primeira vez em muito tempo, você se silencia por dentro. E nesse silêncio, algo se revela. Não como uma resposta, mas como uma presença. Uma certeza suave de que você ainda está aí e de que não precisa mais lutar para ser ouvido pelo mundo, porque agora você está escutando a si mesmo. Durante muito tempo, nos ensinaram que precisamos nos aperfeiçoar para sermos aceitos, que precisamos ser fortes o tempo todo, que só os invulneráveis são respeitados. Mas o estoicismo não fala disso. Ele fala de inteireza, de presença, de viver em paz com o que se é, mesmo que imperfeito, mesmo que ferido, mesmo que em processo. Porque ser inteiro é mais valioso do que parecer invencível. Você não precisa ser perfeito, precisa ser honesto, precisa ser inteiro, precisa voltar para dentro. E uma vez lá, cultivar esse lugar como se fosse o seu templo, porque é isso que ele é. O seu centro não é uma ideia, é um espaço real, um território sagrado dentro de você, onde nada precisa ser provado, onde tudo pode ser escutado, onde você não precisa se defender, porque finalmente se permitiu existir. E talvez tudo o que você tem buscado lá fora, reconhecimento, amor, paz, sentido, esteja esperando exatamente esse gesto, o gesto de voltar, de sentar consigo, de fazer silêncio, porque é nesse lugar que a transformação começa, não com gritos, não com fórmulas, mas com escuta, com presença, com delicadeza. Não se apresse para mudar o mundo, comece por não se perder dentro dele. Essa despedida estoica não é uma renúncia à ação, é um lembrete de que toda mudança duradoura começa do lado de dentro, no silêncio, no agora, no espaço onde sua alma finalmente pode respirar e ser.